Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e hoje, mais um dia, damos continuidade a esse projeto magnífico de Dedicação Delta, que é o de Maratona de Questões VUNESP, focado na prova de Delta São Paulo. Espero que todos estejam bem e qualquer dúvida me procurem, seja através do Instagram ou até mesmo aqui através das perguntas aqui do próprio YouTube. E vamos já dar continuidade e também dar início a essa aula de hoje. E também se comuniquem pelo próprio Instagram do Dedicação Delta e também pela própria plataforma do YouTube. Pessoal, o que hoje eu quero focar com vocês? Eu fiz uma análise grande do que vem sendo cobrado pela banca VUNESP. E eu percebi 2 e 3 matérias que sempre estão caindo na prova da VUNESP. E eu, como um bom concurseiro, tal como vocês, entendo que concurso público é repetição. Então é muito provável que a VUNESP repita esses temas. Melhor dizendo, repartição constitucional de competências. A segunda, também de repartição constitucional de competências. E a terceira, ela também é de repartição constitucional de competências. Pessoal, percebam, Polícia Civil São Paulo 2018, Polícia Civil do Ceará 2015, VUNESP também, Polícia Civil de São Paulo 2014, a mesma temática. Então, pessoal, já vamos ficar atento a esses temas, porque a chance de cair nessa prova vindoura nacional de competências. Então, vamos lá, pessoal, já vamos começar sem perder tempo. Vamos já para a primeira questão. Eu vou me tirar aqui da telinha para vocês ficarem vendo o slide por completo. Vamos lá. Como dito para vocês, a prova é da Polícia Civil de São Paulo, a última prova, e repartição constitucional de competências. Vou ler aqui o enunciado. Assinale a alternativa correta que corresponde à previsão da Constituição Federal de 88 sobre a repartição de competências entre os entes federativos. Pessoal, isso aqui não está nos slides que estão por vir. Então, autônomos e não soberanos. Autônomos. Respectivas leis, respectivas administrações, respectivos governantes. O presidente da República, o governador, o prefeito, o Congresso Federal, as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. A Federação Brasileira ela é uma federação de natureza tripartite, diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é uma federação bipartite, uma federação dual. A Federação Brasileira é constituída de 3 entes, aqueles que eu já mencionei. Dado essa pincelada introdutória, vamos à questão por si. Só rememorando, assinale a alternativa correta, pessoal. Vamos lá. É competência privativa, mas que também, além dela legislar, ela pode conceder essas vamos dizer, essas competências para os estados, ela pode transferir temporariamente essas competências para o estado, para que esses estados legislem sobre matérias específicas de sua realidade. E essa transferência temporária, ela ocorre através de lei complementar. Isso está lá no artigo 22, parágrafo único. Importante dispositivo, marquem esse dispositivo. Esse dispositivo ele pode cair em prova. Tudo bem? Então vamos lá. É competência privativa para legislar. Lembrem-se, além da competência legislativa, também existe a competência administrativa. Ativa da União, ou seja, que só a União pode legislar em regra, embora ela possa conceder aos estados por lei complementar para legislar a respeito de questões específicas. É competência privativa da União legislar sobre procedimentos em matéria processual. Eu vou explicar isso para vocês, vou até trazer um mnemônico para que vocês fixem bem isso na mente de vocês. Mas a União ela só legisla sobre direito processual. Procedimentos em matéria processual compete concorrentemente à União e também aos estados e Distrito Federal. Tudo bem? Então não é uma competência privativa da União, e sim uma competência concorrente. E o que significa podem legislar
ao mesmo tempo sobre essas matérias, mas, em regra, compete o estabelecimento de normas gerais à União. Tudo aquilo que a União estabelecer como geral não poderá ser mudado pelos entes federativos, vamos dizer, de menor envergadura, estados e municípios. E olha como a questão da VUNESP, gente, ela é uma questão, como eu já apontei para vocês no vídeo anterior, ela é uma questão de lei seca pura. Compete, isso está disposto no artigo 24 da Constituição. Vamos continuar. Pessoas com deficiência. Pessoal, mais uma alternativa incorreta. Isso também é competência concorrente. Pessoal, pensem todos aqueles assuntos delicados e principalmente relativos a questões de vulnerabilidade a todos os entes federativos através de uma competência concorrente. Um exemplo, portadores de deficiência, saúde, outro exemplo, educação, mais um exemplo, consumidor, responsabilidade em matéria ambiental, a própria matéria ambiental, todas essas matérias ligadas a direitos sociais de segunda e terceira geração e também matérias que dizem respeito a portadores de deficiência, aqui no caso, são de competência concorrente. Isso, pessoal, em regra. Em regra. Existem exceções? Existem. Professor, cite algumas. Direito do trabalho, clássico, isso vocês precisam ter muito na mente. Direito do trabalho é privativo da União e também Seguridade Social é privativo da União. Tudo bem? Vamos lá. Então, isso aqui é competência concorrente. Alternativa C. Em se tratando de competência legislativa concorrente, vocês já sabem o que é, caso um Estado legisle de forma plena sobre normas gerais e específicas e, posteriormente, sobrevenha a lei federal sobre normas gerais, a lei estadual será abrogada. Gravem essa expressão, abrogada. Pessoal, perdão. Pessoal, vamos lá. A competência concorrente, como eu já disse para vocês, ela compete a todos os entes federativos, sendo que a União legisla sobre normas gerais e os estados sobre normas específicas. Mas, e se, por exemplo, a União ela ficar omissa, restar omissa, não falar nada sobre as normas gerais? O que acontece? A Constituição pontua, nos parágrafos do artigo 24, que essa competência plena e geral é transferida para os estados. Então, se a União ela ficou omissa, não falou nada, os estados têm competência para legislar de forma plena. Os estados, eu vou agir. E ela vai lá e age e edita uma norma geral. O que acontece com essa norma estadual anterior, que era uma norma geral? Pessoal, a Constituição pontua que essa norma ela será tão somente suspensa. E aqui está o erro da alternativa da letra C. A letra C fala que ela será abrogada. Pessoal, abrogação é uma espécie de revogação. A revogação ela pode ser de duas espécies. Abrogação, uma revogação total e absoluta. Pensem, ó, abrogação, absoluta. Viram? O prefixo é igual, ab. Então, a abrogação é uma revogação total. Já a derrogação é uma revogação parcial. Feita essa explicação, o que acontece aqui? Se a competência legislativa concorrente de um Estado, no caso o Estado X, ela é exercida de forma plena em razão da omissão da União, se uma lei federal da União sobrevém a essa norma, ou seja, ela é criada posteriormente, essa norma estadual, pessoal, ela não é abrogada, ela não é revogada, ela é suspensa. Sempre tenham isso em mente. Somente a norma ela será revogada se uma norma proveniente do mesmo ente federativo venha a surgir. Se a norma for de outro ente federativo, essa norma ela será suspensa. Beleza, pessoal? Então essa alternativa ela já está errada, conforme essa explicação. Alternativa D. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal, competência concorrente, portanto, legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses. Essa é a alternativa correta dada pela banca, muito bem dada como correta. Isso está expresso no artigo 24. Pessoal, pensem comigo, vamos raciocinar. Ao invés de decorar,
Vamos raciocinar. Custas dos serviços forenses. O que é isso? São taxas, custas, que são pagas ao custa, precisa ser paga uma taxa ao Estado. E, gente, existe dois tipos, simplificando muito bem. A União, ela possui o seu poder judiciário federal, e os estados possuem o seu poder judiciário estadual, através do Tribunal de Justiça. Então, gente, obviamente que vai ter custas estaduais, aquelas que somente os estados irão legislar. Beleza? Como já dito para vocês, vamos raciocinar ao invés de... A última alternativa é a competência comum da União, dos estados do Distrito Federal, legislar sobre populações indígenas. Pessoal, a Constituição de 1988, ela pegou toda a matéria referente a indígenas e deu para a União. Então, tudo aquilo que você vê sobre indígenas, pensem em... Tanto que também é o Ministério Público Federal que tutela os indígenas, inclusive as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são de propriedade federal. Lembrem do rolo que está acontecendo no país em razão dessas terras federais. O atual presidente da República tem um posicionamento, os outros setores da política têm outro posicionamento, e se envolve sempre questão federal. O MPU, o MPF, sempre intervindo nessas questões. Lembrem-se do que acontece na atualidade, isso poderá ser objeto de prova. Tudo bem? Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Mais uma questão de repartição constitucional de competências. Polícia Civil do Ceará 2015, VUNESP, olha como a VUNESP gosta dessa matéria. E observem, é legislação seca, lei seca. Olha aqui, compete privativamente à União legislar, ou seja, aquela competência que somente a União pode exercer em regra, mas que pode ser transferida aos estados através de lei complementar e para que seja tratada sobre questões específicas daquele estado. Beleza? Compete à União privativamente legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres dos policiais civis. Isso está certo? Não. Pessoal, lembrem-se, cada estado tem a sua polícia civil. Então, cada estado legisla sobre a sua polícia civil. Vamos raciocinar ao invés de decorar. Então, essa alternativa ela já está errada. Olha aqui, pessoal. Direito tributário, orçamento, produção e consumo. O que isso é, pessoal? Isso é uma legislação, é uma matéria de competência concorrente. Eu vou passar um bizu para vocês, um mnemônico top para vocês decorarem. Mas já observem, olha, consumo, direito do consumidor. Lembra que eu disse para vocês? Em regra, questões sociais são de competência concorrente. Então, consumo não é privativo da União. E olha isso aqui, penal, processual, agrário e direito do trabalho. Pessoal, essa é a alternativa correta. Direito penal. Quantos códigos penais a gente tem no país? Somente um. E quem que editou esse Código Penal? A União. O Congresso Nacional. Então, é competência privativa. Processual, pessoal. Existe tão somente um Código de Processo Penal e também somente um Código de Processo Civil, que são leis federais. Existe um Código Processual Penal estadual, do estado de São Paulo, por exemplo? Não, não existe. Agrário, a mesma coisa, as normas agrárias são todas federais. E o que eu digo para vocês? Lembram que eu disse para vocês? Em regra, as questões sociais, elas são de competência concorrente. Existem exceções? Existe. Qual que é a exceção que eu disse para vocês no slide anterior? Direito do trabalho. Essa é a exceção. A CLT é uma norma federal. Tudo bem? Vamos para a alternativa D, pessoal. Alternativa D. Direito penitenciário. Competência concorrente. Conservação da natureza, educação e cultura. O que é isso? São direitos sociais. E, portanto, em regra, são de competência concorrente. Olha a próxima alternativa, pessoal. Direito financeiro. Fiquei na dúvida, professor. Daí você olha. Previdência social. Direito social. Proteção e defesa da saúde. Direito social. Em regra, competência concorrente. Gravem esse bizu, tá bom? Em regra, os direitos sociais, eles são de atribuição concorrente dos estados, salvo algumas hipóteses. Indígenas
que a gente já viu no slide anterior. Esse último aqui, ó, alternativa E, indígenas, direito do trabalho e seguridade social. Previdência social é competência concorrente, até porque os estados eles precisam legislar a respeito da previdência social dos seus servidores públicos. Lembra o rolo que foi a reforma da Previdência. Abrange ou não os estados? Abrange somente a União. Então lembrem-se, os estados têm competência para legislar sobre previdência social. Tá bom? E já passando para a próxima questão, que também é uma questão de repartição constitucional de competências, da prova da VUNESP para a Polícia de São Paulo 2014. Pessoal, observem, 3 questões de 3 concursos recentes da VUNESP. Esse 2014 nem tão recente, mas observem a repetição das questões. E olha isso aqui, gente. Compete privativamente à União legislar. A VUNESP sempre cobra as mesmas coisas, as mesmas matérias. Então vamos nos atentar a essa repetição. Tenho certeza que vocês vão se aproveitar desses ensinamentos, dessas repetições que nós estamos tendo aqui. Tá bom? Pessoal, vamos raciocinar de novo. Compete privativamente à União legislar sobre produção e consumo, direitos sociais. Em regra, competência concorrente. Então você já tira. Assistência jurídica e defensoria pública. Assistência jurídica é um direito social. Você já fica esperto. E defensoria pública? Vamos raciocinar. Defensoria pública existe em todos os estados da federação. Ou melhor, era para existir. Alguns estados sabemos que a defensoria pública, infelizmente, ela não é totalmente estruturada. Mas a Constituição Federal atribuiu legislar sobre defensoria pública para tanto a União como para os estados de maneira concorrente. Então, gente, isso aqui é uma competência concorrente dos estados e do Distrito Federal. E trânsito e transporte? Pessoal, isso aqui é uma matéria de competência privativa da União, tá bom? Privativa. Então, a alternativa correta nesse caso é o item C. Vamos para o próximo. Direito tributário. Todos os entes federativos... Pessoal, me permitem tomar uma água. Vamos continuar aqui, pessoal. Direito tributário. Todos os entes federativos, eles precisam regular sobre a sua questão tributária. O Código Tributário Nacional é uma lei federal, de natureza geral. Mas os estados, de maneira específica, possuem competência para legislar a respeito de direito tributário. Até porque nos estados possuem ICMS, IPVA, ITCMD, e aí vai, todos aqueles tributos anotados na Constituição Federal. Beleza? Direito financeiro, a mesma coisa. Direito penitenciário, isso aqui é interessante. Direito penitenciário, ele é de atribuição concorrente dos estados, da União e do Distrito Federal. Não se confundam, porque direito penitenciário é diferente de direito penal. Essa é uma diferença que eu nem vou falar para vocês que cai. Essa diferença de competência entre direito penitenciário e direito penal, ela despenca nas provas. E eu vou dar um exemplo para vocês disso na prática. A Lei de Execução Penal é uma lei federal que regula a execução penal em todos os entes federativos, seja no sistema penitenciário federal e também no sistema penitenciário estadual. Mas a própria Lei de Execução Penal, ela pontua que existem 3 tipos de faltas. A falta grave, que é aquela prevista no artigo 50, muito importante para os estudos dos concurseiros de plantão. Eu estou adentrando numa matéria de processo penal, mas para explicar isso para vocês, como que funciona essa competência concorrente em direito penitenciário.
Você tem as faltas graves, que estão tipificadas expressamente no artigo 50, e vocês têm as faltas leves e médias. E o que a lei federal fala? A lei federal fala, que é a lei de execução penal, ela pontua que as faltas leves e médias, elas são de competência dos estados. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, pessoal, que é o estado para o qual vocês pretendem ingressar como delegados de polícia, possui uma norma interna, eu acredito que até seja uma portaria da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, em que ela pontua quais são as faltas leves e médias. Competência concorrente. Tudo bem? Direito econômico também é uma hipótese de competência concorrente. E direito urbanístico. Urbanístico é um direito social, é um direito de terceira geração social. Então, você já pensa no quê? Em regra, direito social é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. E por último aqui, sem maiores esforços, educação, cultura, ensino e desporto. Tudo direito social. Então, em regra, competência concorrente. E agora, pessoal, conforme prometido, eu acho que é o que vocês mais estavam esperando, nós vimos 3 questões. Polícia Civil de São Paulo 2018, a última prova de delegado de polícia, que inclusive ofertava 250 vagas para o cargo de delegado de polícia, e por mais que tenham sido aprovados 400, todos os cargos foram, ou melhor, a lista ela foi zerada, o cadastro de reserva ele foi zerado. Então, gente, acreditem nesse concurso. Eu vou até voltar isso para mim aqui. O concurso da Polícia Civil de São Paulo para delegado de polícia é o concurso público do ano de 2022. É o concurso público que provavelmente não, certamente, ele terá duração de 2 anos, né, o prazo de validade do concurso, e ele será renovado por outros 2 anos, e a lista ela será zerada. Então acreditem nesse concurso. O futuro de vocês, o futuro do cargo, do sonho de vocês, talvez esteja nesse concurso e no maravilhoso, super bonito estado de São Paulo. Como já disse para vocês, eu sou suspeito para falar, porque eu sou paulista, nasci em São Paulo, no Vale do Paraíba. 3 questões, olha pessoal, 2018, Polícia Civil do Ceará 2015 e Polícia Civil de São Paulo 2014. Vai cair? Não vai cair não, vai despencar. Eu aposto numa questão de competência constitucional nessa prova da Polícia Civil de São Paulo. E para isso, eu já vou trazer para vocês aqui um mnemônico famoso entre os concurseiros, para vocês gravarem isso. Olha aqui, pessoal. O artigo 22 da Constituição, como já pontuado para vocês, ele trata de competência privativa legislativa da União. E qual que é o mnemônico? Capacete de PMs. Todo PM, vocês já devem ter visto um policial militar usando um capacete. Então, isso aqui é fácil. Capacete de PMs. E cada letrinha dessas palavras, dessas 3 palavras aqui, corresponde a uma hipótese de competência privativa. Vocês estão vendo aqui, ó? Fácil de memorizar. Essa aqui também cai muito, pessoal. Olha, mas é muito bonito isso aqui, né? Não foi eu que inventei, é um bizu, é um mnemônico famoso entre os concurseiros que já vem rodando aí há algum tempo no mundo dos concursos. E olha, pessoal, o C de direito civil, A de direito agrário, P de direito penal, A de direito aeronáutico. Pensem, imagina se cada estado legislasse a respeito de direito aeronáutico. Olha, para pousar em Guarulhos, a norma é X. Para pousar em Viracopos, a norma é Y. Para pousar em Brasília, a norma é W. Isso não ia dar certo. Direito comercial também, direito empresarial comercial, direito eleitoral. A norma eleitoral ela é uma para o país inteiro. E somente a União pode fazer isso. Direito do trabalho, que inclusive é uma exceção dos direitos sociais que podem ser previstos, ou melhor, que são de competência legislativa privativa da União, uma vez que os direitos sociais, em regra, são de competência concorrente. Direito espacial, desapropriação, isso é muito importante, isso despenca, pessoal. E eu vou até dar um adendo aqui. Tanto a desapropriação
como também a requisição, vou escrever aqui para vocês, a requisição também são de competência privativa da União. Tudo bem? Direito processual, direito marítimo. Imagine, em cada porto que você for parar, ou melhor, que você for alocar a embarcação, existe uma norma diferente. Não, direito marítimo ele é único. E seguridade social. Seguridade social. E aqui, olha, uma observação. Essa observação aqui, ela despenca em provas. Procedimentos em matéria processual. É igual, ou melhor, é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Já direito processual é de competência privativa da União. Capacete de PMs. Olha aqui, ó, processual. Já procedimentos em matéria processual, justamente, é de competência concorrente dos estados. Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o entendimento do Supremo a respeito do tema. Em algum estado da federação, a Defensoria Pública editou uma resolução, ou melhor, a Assembleia Legislativa daquele estado editou uma lei que pontuava qual era o procedimento da Defensoria Pública nos casos de alimentos. O que a Defensoria Pública tinha que fazer com aquele procedimento, como que era o procedimento interna corporis da Defensoria, quais os documentos precisavam instruir uma ação de alimentos. Isso caiu no Supremo. E o Supremo, o que o Supremo decidiu? Que essa norma ela era constitucional, porque ela tratava de procedimento interno do órgão, procedimento processual do órgão, e não uma lei processual. Entenderam? Esse é um caso paradigmático no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. E uma outra dica e um outro bizu que eu dou para vocês é justamente, olha, Seguridade Social é privativo da União. Capacete de PMs, ó, Seguridade Social. Já Previdência Social é competência concorrente. Tá? Entenderam? A diferença entre Seguridade e Previdência Social não vem ao caso agora, nesse momento. Até porque não é uma questão forte para se cair. Mas isso está na Constituição Federal. Beleza? Mas não vamos mudar o tema para não confundir vocês. Já continuando agora, pessoal, um outro mnemônico forte é do artigo 24. Competência concorrente da União. Que é justamente aquela em que todos os entes federativos legislam. Só que a União legisla sobre normas gerais e os estados e os municípios, em regra, a respeito de normas específicas. Tá? E os estados e o Distrito Federal podem legislar em normas gerais quando a União restar omissa. E qual que é o mnemônico? É o PUFETO. Olha que nome estranho, né? PUFETO. Olha o P. Penitenciário, Previdência Social e procedimentos em matéria processual. U de urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamentário. Pessoal, não tem erro. Mnemônico forte para a prova da PC-SP para vocês. 2 mnemônicos. Não se esqueçam. Capacete de PMs e PUFETO. Eu trouxe aqui para vocês agora, gente, uma questão de federação. Olha o tema, federação. Vou até me tirar aqui da tela para vocês conseguirem enxergar. Federação. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que vem a ser o federalismo. Vamos tratar rapidamente sobre a matéria. É correto afirmar que o federalismo representa uma forma de Estado que possui um centro único dotado de capacidade legislativa, administrativa e política. Está certo, pessoal? Isso está errado, totalmente errado. O centro único de poder é o Estado unitário. É o Estado unitário. E esse Estado, pessoal, unitário, ele é totalmente diferente da federação. Lembrem-se, a federação, ela corresponde à união indissolúvel de entes autônomos,
ou seja, é a união de diversos entes autônomos. União, estados, Distrito Federal e municípios. Então você não tem um único centro, você tem, no caso do Brasil, 3 grandes centros: União, estados e Distrito Federal e os municípios. Tá bom? Vamos lá, o federalismo representa um sistema de governo. O federalismo não é um sistema de governo. Tudo bem? Isso eu vou apresentar para vocês no próximo slide, que eu vou explicar isso muito bem. Mas lembrem-se, o federalismo ele não é um sistema de governo. O federalismo, olha, é correto afirmar que o federalismo ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrífuga, por segregação. E, gente, essa é a alternativa correta. Segurem isso. Eu vou explicar isso para vocês. Ó, você percebe que a VUNESP, ela tentou confundir, ó. Ocorreu no Brasil mediante um movimento centrípeto por agregação. Isso eu vou explicar para vocês, tá bom? Segurem essas duas alternativas, tanto a letra C como a letra D. E por último, a alternativa E representa uma forma de governo. Pessoal, isso também está errado, tá bom? Sistema de governo é presidencialismo e parlamentarismo. E forma de governo é república e monarquia. Tudo bem? E agora vamos ao que mais interessa, que é justamente a explicação de cada ponto dessa questão. Próximo slide. Eu vou me tirar aqui da tela para que vocês consigam ver. Pessoal, a federação, ela é uma forma de Estado, tá bom? Não é uma forma de governo, nem um sistema de governo. A federação, ela é uma forma de Estado, assim como a confederação e o Estado unitário. E qual é a diferença entre uma federação e uma confederação? A confederação, pessoal, ela é formada pela união de estados que sejam soberanos. O que acontece? Na federação, você tem a união de estados autônomos entre si. Já na confederação, você tem a união de estados soberanos. Cada estado ali, ele é soberano. Ele tem uma lei própria, ele decide do jeito que ele quiser, sem depender de qualquer outro, o que não acontece na federação. Mas eles estão unidos, seja porque possuem características étnicas e sociais semelhantes, seja porque possuem características econômicas semelhantes. Era o que acontecia na antiga União Soviética. Tudo bem? E o que acontece? Mais uma diferença. A confederação, ela é ligada, esses países soberanos, eles são ligados por um tratado internacional. Já a federação, ela é ligada, os entes autônomos, não se confundam, autonomia com soberania, os entes autônomos, eles são unidos através de uma Constituição Federal. E qual que é a diferença entre autonomia e soberania? Pessoal, a soberania é a característica daquele Estado através do qual ele não precisa se reportar a nenhum outro poder. Ele é o ente máximo, ele decide como quer. O Brasil, ele é um ente soberano, mas não é a União, não é os estados, não é os municípios, tampouco o Distrito Federal. Tudo bem? O Brasil, ele é a República Federativa do Brasil, ele é um Estado soberano. A República Federativa do Brasil é composta por diversos entes autônomos. A autonomia significa a capacidade daquela determinada porção de um todo, de legislar, ter seus próprios governantes, sua própria administração e o seu próprio orçamento. Mas isso não significa que ele não deva se reportar a nenhum outro ente, porque ele deve se reportar a uma Constituição. Tudo bem? E, vamos voltar para o slide. O Estado unitário é justamente aquele Estado centralizado, em que não existe uma divisão de entes autônomos, tampouco soberanos. É o caso do Uruguai e da França. Tudo bem? E aqui eu trouxe o conceito de federação, que é o conceito trazido pelo professor Marcelo Novellino na sua obra Curso de Direito Constitucional, que a federação significa aliança, pacto, união. O Estado Federal, ele é formado pela união
Isso é importante, colocar aqui um adendo. Indissolúvel, ou seja, é um pacto que não pode ser quebrado. A união indissolúvel de entes políticos autônomos, dotados de personalidade jurídica de direito público. Entre as características essenciais do Estado Federal está a descentralização, que é justamente, você tem um ente, que é o ente da União, você tem os estados, o Distrito Federal e os municípios. É descentralizado. Tudo bem? E por que eu coloquei aqui para vocês um breve adendo? Que a federação é a união indissolúvel, inquebrável do vínculo entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Justamente porque na confederação, esse vínculo ele pode ser quebrado. Tudo bem? E aqui eu trouxe para vocês também, olha, forma de governo, sistema de governo, para vocês não se confundirem. E agora eu vou falar da movimentação, desagregação e também agregação. Pessoal, o movimento de formação das federações, ele deve ser analisado a partir da formação histórica do Estado Nacional. No caso do Brasil, esse movimento ele se deu por desagregação. Por que isso aconteceu? Porque lá na época do Dom Pedro, quando o Brasil se tornou independente, a República Federativa do Brasil era um Estado unitário. Mas o que aconteceu? Eles começaram a perceber que centralizar todo aquele poder na mão de somente um único ente não dava certo. Então eles precisaram modificar esse pensamento. Eles precisaram modificar esse entendimento. E essa modificação fez com que o Brasil, antes unitário, se desagregasse em diversos entes autônomos. Entenderam? Esse movimento de desagregação, um movimento centrífugo, do centro para fora, ele decorre de toda a criação histórica do Brasil. Da criação das capitanias hereditárias, passando pelas sesmarias, até a formação atual. É por isso que hoje em dia no Brasil a união, eu digo, o governo federal ele é tão forte, os estados e os municípios dependem muito do governo federal, justamente desse movimento. Já, só para comparar, a Federação Estadunidense dos Estados Unidos ele tem um movimento diferente. Porque os Estados Unidos, em regra, no começo, lá na época da Guerra da Secessão, lá atrás, era uma confederação. Então, eles começaram todos soberanos e foram se juntando até formar os Estados Unidos. O Brasil antes era um único todo, que se separou em diversos entes autônomos. Os Estados Unidos, por outro lado, eram diversos entes soberanos que se uniram para formar atualmente os Estados Unidos da América. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Isso é um diferencial. Se vocês souberem isso aqui que eu disse para vocês, vocês já estão, anos-luz na frente de muitos candidatos. Aproveitem essa oportunidade. E já continuando aqui, eu trouxe para vocês, nesses últimos 20 minutos, 3 questões sobre o tema nacionalidade. Nacionalidade e nacionalidade. E a primeira prova aqui que eu trouxe para vocês, pessoal, é do TJ do Rio de Janeiro, Banca VUNESP. Percebam como a VUNESP muda pouco a característica das questões. Tá bom? Vamos lá. No tocante à extradição de brasileiros. Tudo bem? A Carta Magna estabelece que é vedada para os natos e permitida para os naturalizados, independentemente do crime, desde que praticado antes da naturalização. Letra B. É vedada para os natos e naturalizados, independente do crime praticado. É permitida para os natos, por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, na forma da lei, e para os naturalizados, por crimes comuns praticados antes da naturalização. Letra D. É vedado para os brasileiros natos e permitida para os naturalizados por crimes comuns praticados antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins nos termos da lei. Pessoal, essa aqui tá maravilhosa, né? É a letra D, a alternativa correta. Eu nem vou ler a letra E, porque eu vou matar essa questão com vocês com uma explicação básica. Extradição. O que é extradição? Pessoal, a extradição, ela é uma forma de cooperação entre os estados, entre os países, através do qual um estado ele solicita que uma determinada pessoa condenada criminalmente seja remetida
a esse estado que pediu para que cumpra-se a pena ou para que a pessoa seja processada. Tudo bem? É a entrega de uma pessoa para outro estado para fins criminais. E o que acontece? Os brasileiros natos, pessoal, que são aqueles que estão elencados assim pela Constituição, vocês chegam agora, pausem o vídeo e vão ver o que são brasileiros natos, que são importantes, que é importante as hipóteses. Os brasileiros natos, pessoal, eles não podem ser extraditados. Em toda e qualquer hipótese, é vedada a extradição de brasileiro nato. Pega, por exemplo, o caso do Robinho, ex-jogador do Santos, que está com uma condenação criminal lá na Itália. Ele pode ser extraditado? Não. Por quê? Porque ele é brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil. Nasceu em território geográfico físico brasileiro. No entanto, os brasileiros naturalizados, que são justamente aqueles que, embora não tenham nascido no Brasil, mas adquiriram a nacionalidade brasileira, a nacionalidade secundária. Os brasileiros naturalizados, eles podem ser extraditados em duas hipóteses. Pela prática de crimes comuns, antes da naturalização, ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes em qualquer momento, seja antes da naturalização e também depois da naturalização. Tudo bem? Uma questão aqui de nacionalidade, uma prova ferrada do TJ do Rio de Janeiro, que vocês vão conseguir matar, pessoal. Vamos focar nessa temática. Tenho certeza que vocês vão sair dessa aula sabendo tudo a respeito de competências, divisão de competências e também a respeito da temática de diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Agora voltamos para o nosso cargo que a gente quer. Polícia Civil de São Paulo, 2018, nacionalidade. Suponha que José, brasileiro, naturalizado, olha isso aqui, naturalizado, e atualmente com 20 anos de idade, 20 anos, decida se candidatar ao cargo de deputado federal. Nesse caso, é correto afirmar que poderá ele se candidatar ao cargo de deputado federal, pois o cargo é elegível tanto para brasileiros natos como naturalizados, e a idade mínima é de 18 anos. A letra B fala que ele pode ser elegível para o cargo, porque esse cargo de deputado federal, ele pode ser concorrido tanto por brasileiros natos como naturalizados, mas a idade mínima para o cargo de deputado federal é de 20 anos. A alternativa C fala que, uma vez que, embora o cargo não seja de brasileiro nato, ele não possui idade mínima de 21 anos exigida pela Constituição. A D fala que ele não pode se candidatar, porque ele não possui a idade necessária para a candidatura, e o cargo é privativo de brasileiros natos. E a letra E fala que ele não pode se candidatar, porque, além de não possuir idade mínima para a candidatura, o cargo é privativo de brasileiros natos. Pessoal, nessa questão, o que essa questão traz? Duas situações. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos e qual é a idade mínima para se candidatar a um determinado cargo no Brasil, cargo político? Eu vou deixar um pouco essa questão da nacionalidade, de quais os cargos privativos de brasileiros natos, para daqui a pouco. Porque isso vai ser tratado aqui, ó. No último slide a gente vai tratar disso. Tá bom? Mas atualmente vamos focar somente na idade. E qual que é a idade para se candidatar ao cargo de deputado federal? A idade ela é de 21 anos. Tá? A alternativa C, ela seria a alternativa correta, uma vez que o cargo de deputado federal, ele não é um cargo de brasileiro nato, privativo de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado, ele pode se candidatar normalmente ao cargo de deputado federal, segundo a Constituição. E também, segundo a Constituição, a idade mínima ela é de 21 anos. Tudo bem? Então, a alternativa C seria a alternativa correta. E a nossa última questão, que é da Polícia Civil de 2014, mais uma questão de nacionalidade. Vocês acham que esse tema é quente ou não? Olha como a VUNESP gosta desse tema. Gosta de competência e gosta de nacionalidade. É privativo de brasileiro nato. Qual cargo? Juiz de direito? Pessoal, já digo para vocês que não. Juiz de direito, ele não é um cargo de brasileiro nato. Delegado de polícia? Também não. Deputado federal? Olha aqui se repetindo.
Também não, acabamos de ver. E senador? Pessoal, pensem. Se deputado federal não é de brasileiro nato, senador também não é. Embora, vamos dizer que ambos possuem função legiferante, embora um represente o povo e outros estados, os deputados federais eles representam o povo. Os senadores representam as unidades federativas que eles representam. Eles possuem um estatuto congressista comum, direitos e obrigações comuns iguais. Então, um senador ele pode ser brasileiro naturalizado. Então, o único cargo que é de brasileiro privativo nato é de ministro do Supremo Tribunal Federal. E do STJ? A pergunta que fica. Do STJ pode ser brasileiro naturalizado. O caso clássico é do ministro Félix Fischer, que ele é alemão. Ele é alemão nato. Ele nasceu na Alemanha, mas se naturalizou brasileiro. E agora, para a gente finalizar, dar aquela pincelada final, nesses 12 minutos que faltam para a nossa 1 hora de vídeo, é justamente qual que é a diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, isso despenca em prova. Se vocês gravarem esse quadro aqui, olha, vocês já vão estar muito à frente de muita gente. Ó, brasileiro nato. A primeira questão é a respeito dos cargos privativos. Isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, é o último slide. E as demais diferenças? A primeira a gente já tratou na primeira questão sobre nacionalidade do TJ do Rio. É vedada a extradição de brasileiros natos. Lembrem-se do caso do Robinho. Já no caso de brasileiro naturalizado, a extradição ela é possível, desde que pela prática de crime comum anterior à naturalização ou pela prática de tráfico de entorpecentes a qualquer tempo. Isso está no artigo 5º, tá bom? No artigo 5º. E por fim, pode ser proprietário de empresa jornalística e de rádio difusão sonora de sons e imagens do brasileiro nato. Mas o brasileiro naturalizado, ele somente pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens se ele for naturalizado há pelo menos 10 anos, tá bom? Vou dar a dica aqui para vocês. O que mais cai são essas duas primeiras. Essa última é um plus. É justamente aquele diferencial. Para aqueles que estão acompanhando o canal Dedicação Delta, eu pontuo isso em um dos meus vídeos que eu preparei. Que o concurseiro, o aluno, aquele concurseiro bom, ele não se destaca pelo que ele sabe, assim como aqueles demais concurseiros sabem. Ele se destaca justamente pelo aquele diferencial. E justamente essa questão do brasileiro nato e naturalizado de ser proprietário de empresa de radiodifusão sonora de sons e de imagens é o diferencial. Então gravem essa hipótese, embora essa hipótese ela não seja tão importante como as outras duas, mas decorem, tá bom? E agora, o último slide para a gente finalizar com chave de ouro. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Pessoal, deputado federal, senador, pode ser brasileiro naturalizado? Pode. O brasileiro naturalizado que for deputado ou senador, ele pode ser presidente da Casa Legislativa? Não. Tudo bem? Entenderam a diferença? O ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Daí vocês me perguntam, professor Matheus, eu já tenho que gravar tanta coisa de tantas outras matérias, eu preciso gravar zona de esfumaçamento, zona de escoriação, eu preciso gravar obrigações, família, sucessor imediato direto, sucessões, eu preciso gravar teorias de direito penal, preciso gravar o Welzel, preciso gravar processo penal, inquérito policial. Como que eu faço para gravar isso aqui? Cargos privativos de brasileiro nato. Isso aqui eu já vou apontar para vocês que não é tão difícil de se decorar. Dentre tantas coisas que o concurseiro na prova da Polícia Civil de São Paulo precisam decorar, talvez essa seja uma das mais simples e eu vou explicar isso para vocês agora. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai dividir essas hipóteses nessas aqui, ó. Nessas 4 primeiras
e nessas 3 últimas. Vamos começar por essas 3 últimas. Por que a carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa são cargos de brasileiro privativo, são cargos de brasileiros natos, de maneira privativa? Por quê? Porque essas carreiras, pessoal, elas representam o Brasil enquanto Estado soberano. E na carreira diplomática, como oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, podem existir situações em que essas 3 carreiras, em que esses 3 cargos, eles enfrentem, tanto de maneira bélica como de maneira diplomática, num tratado internacional, outros países. Então você imagina o tanto que seria estranho, por exemplo, se o Brasil entrasse em guerra com a Alemanha e o general brasileiro fosse alemão nato. Você imagina a incompatibilidade. Isso não casa. Então, a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa, eles precisam ser brasileiros natos, uma vez que eles podem, em alguma situação futura, enfrentar outros países. E a nacionalidade deles, se eles tiverem outra, uma vez pode ser algum empecilho. E percebam uma coisa, é oficial das Forças Armadas. O soldado, o cabo, o sargento, o praça, ele pode ser brasileiro naturalizado. Mas o oficial, ou seja, aquele que faz a academia específica para se tornar tenente, ele não pode ser brasileiro naturalizado. Ele precisa ser brasileiro nato. Então, aquele seu amigo que fez a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio, ele precisa ser brasileiro nato. Tudo bem? E para finalizar, por que essas 4 primeiras hipóteses são cargos privativos de brasileiros natos? Isso tem um porquê. O presidente da República, ele obviamente deve ser brasileiro nato. O presidente da República, ele representa o Brasil, a República Brasileira, perante todos os outros estados nacionais. E assim como as carreiras aqui de baixo, né, os cargos aqui de baixo, seria um contrassenso ele ser, por exemplo, alemão. Você imagina, o Brasil, a Alemanha ataca o Brasil e o presidente brasileiro é alemão nato. E aí? Não cola, isso não encaixa, tudo bem? Mas por que o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser brasileiros natos? Justamente porque aqui está a cadeia de sucessão presidencial. Se o presidente morre ou se afasta temporariamente, se o cargo do presidente se torna vago, quem que vai suceder o presidente? O vice-presidente. E quem que vai suceder o vice-presidente? O presidente da Câmara. E quem que vai suceder o presidente da Câmara nas suas ausências? O presidente do Senado na presidente da República. E, por fim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Entenderam? Daí vocês me perguntam, mas professor Matheus, na cadeia de sucessão, lá na parte de poder executivo da Constituição, fala que, se, por exemplo, o presidente falecer, morrer, o vice-presidente assume, seguido pelo presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui fala ministro do Supremo Tribunal Federal. Não seria só o presidente? Assim como acima, presidente, presidente, vice-presidente? E a minha resposta é não. Por quê, gente? Porque a presidência do Supremo Tribunal Federal, ela vai se alternando entre todos os ministros. Todos os ministros da corte, uma vez na sua carreira, devem ser presidentes da corte do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o presidente é um, mas amanhã vai ser outro, até que vai rodar entre os 11 ministros. É obrigatório rodar entre esses 11 ministros. E é por isso, justamente, que somente, ou melhor, que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos. Tudo bem? Entenderam? E pessoal, chegamos ao fim dessa aula, 57 minutos de muito conteúdo, e eu desde já me deixo à total disposição de vocês. Hoje eu estou aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, cursando, ainda como fase do concurso público, a Academia de Polícia aqui no MS. E eu, conquistado
esse concurso, se Deus quiser, ainda ele vai se efetivar com a nomeação em posse. Eu desejo a vocês toda a sorte na prova da Polícia Civil de São Paulo, meu estado natal, o estado que eu amo. Mas infelizmente vou me ausentar dessa prova. E eu jogo essa bola para vocês. Assistam às aulas dos demais professores e aproveitem essa oportunidade. O Dedicação Delta está com vocês desde o começo da preparação, passando por todos aqueles percalços na reta final e agora até no YouTube, nessas resoluções de questões. Aproveitem, contem conosco. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, me contatem no meu Instagram. Vou mostrar aqui para vocês. Me contatem através do meu Instagram, que está aqui, e também no Instagram do Dedicação Delta, dos demais professores do Dedicação Delta, e também aqui na própria plataforma do YouTube. E novamente, bom dia, boa tarde e também boa noite.